Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Ângelo Peter, seu professor de filosofia. Nós vamos dar continuidade agora às nossas videoaulas, devido a essa quarentena. Hoje nós vamos falar um pouco de Sócrates e talvez introduzir um pouco de Platão para as nossas próximas aulas. Mas antes disso, eu preciso dar alguns recados, como eu sempre costumo fazer. O primeiro deles é que a gente vai ter que ter uma certa mudança no nosso roteiro, como a gente forma as nossas aulas, porque quando eu gravei a primeira videoaula, eu ainda não tinha muita noção de como que eu ia fazer para enviar para vocês, como é que eu ia fazer para que vocês tivessem acesso, para interagir no geral. Alguns lugares já estão desenvolvendo algumas plataformas, outros não. E além disso, eu ainda decidi junto com vocês em abrir o grupo. Então eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo. Eu vou deixar também um link para você aí que talvez é amigo de alguém que tem aula comigo, ou que viu por algum motivo pelas minhas redes sociais, ou alguém comentou com você e você decidiu assistir esse vídeo para dar uma estudada, para distrair a cabeça, que seja. Vai aqui na descrição que você vai encontrar um link para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá eu recebo os trabalhos, eu envio os trabalhos, eu vou começar também a mandar sugestões de filmes. Nessa quarentena a gente precisa muito da cultura em geral, né? Então, às vezes assistir um filme que a gente nem acha que tem um fundamento tão filosófico, mas que tem, é um filme bacana pra caramba. Só um exemplo que eu vou dar agora, não sei se vocês conhecem a série, né, The Purge, que é um filme, na verdade, que também é conhecido como Noite de Crime. O filme tem 4 filmes e agora tem uma série que tem 2 temporadas. Eu tô assistindo a série, que eu já vi os 4 filmes. E no geral dá pra fazer uma discussão muito bacana, apesar de ser um filme de ação. Pra quem não conhece, dá um Google aí com o filme Noite de Crime. Mas basicamente é um filme que se passa nos Estados Unidos, onde existe um partido que seria o que é os partidos dos republicanos, né? Seria os novos pais fundadores da América. Esse partido ele cria um projeto de lei, uma lei na verdade, que em um dia específico, durante 12 horas, tudo é permitido. Tudo. Qualquer coisa que menos bomba, que é... Eles têm algumas restrições, assim, não pode atacar alguns chefes de estado e tudo mais, mas de resto, até assassinato, tortura, estupro, tudo é permitido. E a ideia desse filme é que você expurgue os seus sentimentos ruins e aí você... E que isso, por outro lado, diminui a criminalidade durante o ano, né? Se as pessoas tivessem um dia para expurgar os seus sentimentos ruins, o resto do ano elas não precisariam expurgá-las, seguiriam a lei, a taxa de criminalidade desceria e tudo mais. Tem várias discussões, isso é filosófico pra caramba. Eu tô assistindo com um olhar mais distraído mesmo, mas a cabeça acaba fritando em alguns momentos quando a gente se depara em alguns embates filosóficos. Então, nesse grupo, voltando ao assunto agora, nesse grupo de WhatsApp, eu vou tá colocando para vocês sugestões de filmes, sugestões de séries, músicas, que sejam livros também, textos que eu vou começar a disponibilizar, além das nossas aulas. Então, se você quer estudar filosofia nessa quarentena, vem com a gente, entra aí no link que vai estar na descrição, que espero fazer essa diferença na vida de vocês. Então, continuando, eu continuo com aquela tosse que eu já comentei, pra quem não viu lá no primeiro vídeo. Tá complicado, mas já tá bem melhor mesmo. Não tá mais tão pegada como tava. Tinha gente que eu tava sentindo até dor no peito, sabe aquela dor de tanto tossir que sentia no final do dia, assim, às vezes. Mas já tô bem melhor. E como eu disse, hoje nós vamos falar um pouco sobre Sócrates. Volto a dizer, eu uso aqui o meu monitor como se fosse um quadro, eu monto ele aqui e tudo mais, justamente para ter um apoio nessa aula que a gente planeja. Vocês vão perceber, na última aula,
apesar de eu ter comentado o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, né? Lembrando que não é o surgimento da filosofia em geral, mas sim na Grécia Antiga, já expliquei que tem outras áreas da filosofia que estudam que a filosofia não tem um berço, mas como a gente estudou os pré-socráticos, viu arquétipos pré-socráticos e tudo mais, muitas pessoas já me enviaram seus trabalhos prontos, inclusive bons trabalhos. Mas durante a aula eu comentei com vocês que o mito era uma coisa importante para a cidade, que o mito ele não tinha a intenção de enganar a população. Ele era uma coisa boa que tinha uma intenção de guiar a população. Só que os pré-socráticos eles começam a questionar sobre a origem da natureza. São cientistas muito observadores que eles querem debater sobre o surgimento do mundo. E daí que vem a ideia da arqué dos pré-socráticos, onde eles discutem qual é esse elemento principal do mundo. Vocês vão perceber a importância dos mitos ainda aqui, porque por mais que já tenha passado esses pré-socráticos, nesse ponto aqui, onde viveu Sócrates e depois de alguns anos vive Platão, o mito ainda é muito presente em Atenas e na Grécia Antiga em geral. Então Sócrates, só para vocês terem uma ideia, o Sócrates ele nasceu em Atenas por volta dos anos 470 a.C. E ele revolucionou o pensamento da filosofia. Muitos anos depois, o imperador romano, se não me engano Cícero, ele disse uma frase, ele disse que Sócrates fez que a filosofia descesse dos céus para a terra. Por que Cícero disse isso? Porque o Sócrates, ele justamente fez a transição desses pensamentos dos pré-socráticos, que eram tidos como os cosmologistas gregos, ou seja, que estudavam a lógica do cosmos. Eles viviam refletindo sobre a origem do universo, eles viviam refletindo sobre a origem do universo, e essa arqué guiava todo o universo, que era o elemento principal. E o Sócrates, o que ele faz? Ele tira a discussão desse ponto e começa a discutir justamente a ética, ele começa a discutir a existência humana, ele começa a discutir moral, começa a discutir política. Então Sócrates, quando ele faz isso, ele revoluciona o pensamento filosófico ocidental. Ele causa uma mudança muito grande. Eu quero fazer uma errata aqui, eu cometi um erro. Quero que vocês consultem seu caderno, se vocês anotaram isso, porque eu pedi para anotar. Corrijam. Além do Platão, não foi o Aristófanes que falou sobre o... que eu comentei que o Sócrates não se tem uma ideia de que se ele viveu ou não, certo? A maioria das pessoas acreditam que viveu. Não tem por que criar muita polêmica sobre isso. Mas outras pessoas criam essa polêmica. E as pessoas que acreditam que Sócrates viveu, no que elas se apoiam para explicar que Sócrates viveu? Elas se apoiam nos textos, especialmente do Platão, que são muito consistentes na personalidade de Sócrates. E eu tinha comentado sobre Aristófanes, mas não, é o Xenofonte. O Xenofonte era um historiador grego antigo. Tanto Platão quanto Xenofonte, eles viveram junto com Sócrates os últimos 10 anos da vida de Sócrates. Historicamente falando, então não foi Aristófanes. O Aristóteles, sim, esse cita uma coisa ou outra de Sócrates, mas o Aristóteles não conviveu, né? O Aristóteles conviveu com Platão, porque o Aristóteles foi discípulo de Platão, e o Platão foi discípulo de Sócrates, certo? Pegou a relação? Porque esses três são tão importantes e estão interligados, como se fossem elos de uma corrente. E olha que o pensamento é bem divergente, assim, no contexto geral. Mas o Sócrates, ele faz essa colocação que é muito importante para revolucionar o pensamento da filosofia, o pensamento ocidental no geral. Sabe? Por mais que eu não goste muito dessa colocação de ocidental e oriental, porque ela só existe pra gente, né? Os orientais, eles não se chamam de orientais, sabe?
É uma colocação que é ocidental. O Ocidente impôs essa divisão do mundo entre ocidental e oriental. Mas no contexto geral, sim, revolucionou esse pensamento ocidental. E aí, nessa época que o Sócrates viveu e ele começou a fazer filosofia, era uma época que surgiam os primeiros profissionais do saber. Algumas pessoas chegam a categorizar eles como professores, mas era mais ou menos, assim, nem 100% nem 0%, sabe? Nem 8 nem 80%, que eram os sofistas. O que os sofistas faziam? Os sofistas eles recebiam para ensinar. Aqui, minha filha, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. E aqui atrás tem eu na maternidade com meu filho. Legal, né? Então, continuando. Os sofistas eles recebiam para ensinar, coisa que Sócrates não fazia. E além de ensinar, os sofistas eles também faziam outras atividades. Por exemplo, quando você ia a julgamento, lá, a júri popular, vamos dizer assim, os sofistas eles também cobravam para fazer uma defesa sua, uma defesa do seu caso. Só que os sofistas eles eram tão bons argumentadores que eles faziam muito sucesso nisso, porque eles argumentavam muito bem. Os sofistas eles tinham essa fama de ter uma argumentação muito boa e também ter muito conhecimento. Muitos deles eram viajantes e nessas viagens eles adquiriam muito conhecimento e cobravam para ensinar. O Sócrates não cobrava nada, entendeu? Tem até algumas passagens aí comuns do Sócrates, quase visto como um mendigo, apesar das pessoas acreditarem que ele casou, que ele teve filhos e tudo mais. Em algumas passagens de textos filosóficos você percebe que algumas pessoas tratavam Sócrates até quase que como um mendigo, assim, às vezes ele irritava muito a pessoa usando o método dele, que eu já vou falar sobre, as pessoas chutavam ele, entendeu? Mas ele não cobrava para ensinar. E outra curiosidade sobre Sócrates é que ele serviu ao exército. Sim, o Sócrates ele participou de uma guerra. Além de gostar das batalhas intelectuais, ele também gostava das batalhas físicas. Então ele serviu ao exército, ele participou da Guerra do Peloponeso. Essa guerra foi entre Atenas e Esparta no século V a.C. O Sócrates participou dessa guerra. E aí quando ele volta para Atenas, ele é surpreendido, porque um amigo dele, chamado Querofonte, ele foi até a cidade de Delfos, certo? Na Grécia Antiga, para consultar a Pitonisa. Quem era essa Pitonisa? Ela era uma sacerdotisa inspirada no deus Apolo. O deus Apolo é o deus da juventude e da luz, uma divindade solar, um deus do sol, assim, digamos. Vocês já viram o filme 300? Recentemente virou meme uma parte desse filme, né? Uma tradução lá do negócio, né? Fala 300, fala 300. Então, vocês já viram o filme 300? Naquela hora que o Leônidas, o rei lá de Esparta, ele vai até o oráculo, ele vai à cidade de Delfos. E aí, o que acontece? Os sacerdotes que estão lá, eles eram tradutores do que o oráculo dizia, entende? E aí eles são representados naquela visão artística como pessoas deformadas e tudo mais, só que não era assim, eram pessoas normais, certo? Só que ali eles são apresentados daquela forma no filme, com o rosto deformado e tudo mais, porque eles estão sendo simbolicamente representados como a corrupção moral, porque esses sacerdotes eles estavam envolvidos na conspiração com Xerxes, o imperador da Pérsia no filme. Vocês lembram? Que é o Rodrigo Santoro, se não me engano. Então, como eles estavam envolvidos, eles estarem deformados é essa representação da quebra da moralidade, da corrupção moral desses sacerdotes. Por isso que eles eram deformados. Mas ali é uma representação exagerada, mas elas mostram como as consultas eram realizadas. Um exemplo disso é que o oráculo de Delfos ele foi criado, o templo, né, de Delfos, ele foi construído em cima de uma fenda. E nessa fenda no solo saíam os vapores
E esses vapores, eles causavam um transe na pitonisa, que eu citei, na sacerdotisa. E quando ela estava lá no transe dela, ela fazia as profecias dela, que o Apolo mandava para ela lá, e ela fazia profecia. E, inclusive na entrada do templo tinha a frase: conhece-te a ti mesmo. Isso é quase que uma faca no pescoço de algumas áreas da filosofia, porque você entende o seguinte: se eu sou, eu não preciso conhecer, e se eu já conheço, eu não preciso. Não. Eu já sou, então não preciso me conhecer. Perdão. Essa questão do autoconhecimento, ela é quase poética, né? Esse conhece-te a ti mesmo. O Nietzsche vai reformular isso. Ele vai dizer que é torna-se a ti como a ti mesmo. E aí tornar-se é diferente de conhecer-se, segundo ele. Porque o Nietzsche era um grande admirador assim, da filosofia e da Grécia Antiga em geral. Então ele vai ter essa frase, conhece-te a ti mesmo, que estava lá no templo de Delfos, como pontapé inicial para criar essa segunda frase dele. Mas o conhece-te a ti mesmo, essa questão quase poética, ela é quase torturante para algumas áreas da filosofia, porque se já sou, não preciso conhecer. Entende? Se já conheço o que eu sou, eu não preciso mais conhecer a mim. Mas, prosseguindo, o Querofonte ele vai até o oráculo, né, até a sacerdotisa, e ele pergunta quem é o homem mais sábio de Atenas. E o oráculo respondeu que era Sócrates. O oráculo lá, através do que dizia Apolo, né, Apolo, através do oráculo, diz que era Sócrates. O Querofonte então volta para Atenas e conta para Sócrates, só que o Sócrates discorda. Ele não acredita. E ele não, porque o Sócrates em si ele não se considerava sábio. Ele dizia que ele não era uma pessoa sábia, não se considerava sábio. E então ele seguiu com o seu método de conversa. Qual era esse método de conversa? As pessoas chamam o método socrático de ensinamento de maiêutica. O que é essa maiêutica? A maiêutica, ela vem da vida de Sócrates, porque a mãe de Sócrates ela era parteira, fazia parto. E o Sócrates, com a maiêutica, ele vai dizer que ele vai parir ideias. Como que seria parir ideias? Que jossa é essa? Bom, o Sócrates ele se encontrava com as pessoas e ele perguntava, vou dar um exemplo do que ele faz no livro 1 da República de Platão. Perguntava, o que é justiça? Aí a pessoa, justiça é o que está na lei. Aí o Sócrates vira e fala, mas o que é lei? A lei é o que as pessoas, legisladores, decidem. Tá, mas o que eles decidem é moral? Aí a pessoa, deve ser para o nosso país. Aí o Sócrates vira e fala, mas o que é país no mundo? O que é cidade-estado, digamos assim, no mundo? E aí, essa questão de estar sempre perguntando forçava a pessoa que estava conversando com Sócrates, forçava ela a raciocinar e estar sempre pensando em uma resposta sobre as perguntas de Sócrates, de modo que ela paria ideias. Ela chegava a conclusões que nem sempre ela concordava. Mas tudo isso porque ela ia pensando, ela nunca tinha pensado sobre isso. Até o ponto que ela precisa pensar. Então Sócrates ele chamava da maiêutica a questão de parir ideias. A ideia de parir ideias nas pessoas. Só que todas as pessoas que Sócrates conversava, ele caíam em contradição, porque as pessoas chegavam a um ponto que elas não queriam mais conversar, porque elas não tinham mais respostas. O Sócrates era tipo aquela criança que fica te perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? É tipo isso. Quem tem filho sabe o que eu tô falando. Eu tenho 2. E tem hora que dá vontade de explodir a cabeça. A minha. Porque eles são naturais que eles estejam querendo saber sempre mais e mais e conhecer o mundo, consumir o mundo, entende? Mas nem sempre a gente tem resposta. E era isso que acontecia com Sócrates. Quando Sócrates perguntava, chegava a um ponto que a pessoa não sabia responder. Então ele
às vezes encerrava a conversa e os diálogos socráticos, sem os diálogos de Sócrates, né, que Platão principalmente escreveu muito sobre, nunca tinha uma conclusão. Elas eram sempre aporias, você sempre tinha um vago de conclusão, assim. É por isso que uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o nosso objetivo aqui, o principal objetivo nosso, é identificar a estrutura do pensamento filosófico de cada época, para quando você se deparar com uma questão, você saber eliminar mais fácil as erradas. Por quê? Porque a filosofia já é um conhecimento de milhares de anos, entende? Então, nenhuma pessoa com doutorado ela vai saber tudo da filosofia. E a gente já sabe que o Enem o Enem e os vestibulares em geral, eles são vestibulares que exigem muito conhecimento. A ementa é muito grande, o conteúdo é muito grande, por isso nunca dá para estudar tudo. Então, se no meio de uma prova que já não dá para estudar tudo, você quer estudar tudo da filosofia, não dá. Então, a ideia é pegar a principal estrutura do pensamento para vocês conseguirem identificar o que esse filósofo diria ou não. O que está mais próximo da filosofia dele ou não. Mesmo que você não tenha estudado, sei lá. Mesmo que a gente aqui não estude... que a gente não chegue a estudar alguma coisa do Aristóteles da política. Mas por vocês conhecerem a estrutura do pensamento aristotélico, vocês vão conseguir identificar e vão conseguir responder a questão, certo? Esse é o propósito. Então, o que acontece? Sabendo disso, tendo entendimento dessa questão do nosso objetivo, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que, na maior parte dos diálogos de Platão, que estão falando sobre Sócrates, que tem esse costume dele estar perguntando, muitos deles acontecem algumas coisas e as pessoas fugirem da conversa e realmente não terminarem o diálogo. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque, por exemplo, se numa questão cair livro 1 da República, está tratando sobre a justiça. O livro 1 da República trata sobre justiça, é um tratado sobre justiça. E aí, depois, na questão seguinte, sei lá, ele cai o livro 7 da República, sabe? Que vai falar um pouco sobre o mito da caverna. A República, ela não é não é propriamente dito um livro como se fosse um livro que você lia os capítulos assim seguidos e ela se constrói. Podem ter ideias no livro 1 e no livro 7 que são completamente opostas, entende? Só que se ela estiver perguntando o livro 1, a resposta da questão tem que estar no livro 1. Porque a República ele é um livro dividido em 12 livros, certo? Tem do livro 1 ao livro 12. Cada livro da República debate um tema, entende? E aí o que acontece? No livro 1, sei lá, ele fala sobre a justiça. No livro 5 ele vai falar sobre a unidade e a discórdia. No livro 7 ele vai falar sobre a teoria do inteligível. E assim vai, entende? Só que eu quero que vocês prestem atenção, porque eu tô falando aqui, dando um exemplo das pessoas saindo no livro 1. E de como Sócrates, como isso era refletido nos diálogos de Platão, que Sócrates protagonizava, todos. Então não se assustem se daqui a um tempo a gente está falando sobre o livro 7 e eu falar alguma coisa que contradiz o livro 1. Perguntem para eu poder explicar de novo, mas não se assustem, porque esse era a estrutura do pensamento de Platão, entende? Às vezes, ao decorrer do livro, o próprio Sócrates, ele não vou dizer que ele mudava de ideia, mas a forma como Platão apresentava, ele tinha outras respostas para trabalhar em cima daquilo. Então, se ele perguntou o que era justiça para uma pessoa X no livro 1 e a pessoa deu a definição como termina no livro 1. A definição de justiça no livro 1 da República é justiça como conveniência do mais forte. Ou seja, a justiça é aquilo que convém ao mais forte. E aí, se ele chegar no livro 9 e perguntar para outra pessoa vai ter outra resposta e ele vai
tá questionando essa pessoa em cima da resposta que a pessoa Y deu, não que a pessoa X deu. Deu pra entender? Se ficou confuso, você sabe, deixa aquele comentário, manda aquela mensagem que eu depois gravo um áudio, gravo um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Ok? Vamos lá, seguindo. E aí o que acontece? Quando Sócrates ele continua nesse método da maiêutica, o que acontece é que ele percebe que todas as pessoas que ele conversa, que são retratadas nos diálogos de Platão, elas caem em contradição. E aí, percebendo a contradição das pessoas que ele conversava, o Sócrates percebeu que ele era mais sábio que as outras pessoas, não porque ele sabia mais do que elas, mas o contrário, porque ele não sabia. Porque os sábios da cidade sempre se intitulavam como se fossem as pessoas que sabem de tudo. E o Sócrates estava sempre disposto a dialogar e tudo mais, e ele dizia que não sabia. E daí vem aquela máxima, aquela frase que todo mundo conhece, do só sei que nada sei. E essa frase do só sei que nada sei vem disso. Sócrates diz, eu não sei nada, certo? Só sei justamente que eu não sei nada, e por isso eu vou estar sempre aqui em conversa, vou estar sempre aqui em diálogo, vou estar sempre aqui fazendo filosofia e tentando contextualizar e trazer esse debate sobre a ética, sobre a existência humana, de acordo com os diálogos, porque o Sócrates nunca me pareceu interessado em criar uma academia e estudar e dar aula para as pessoas, entende? Ele estava ali na rua, era um cidadão importante, muitas pessoas o seguiam, mas ele estava mais interessado nisso, entende? E aí, o que aconteceu? Depois que ele percebeu que Apolo estava certo, passa um tempo, o Sócrates ele foi condenado por um certo ciúme intelectual, vamos dizer assim, ele foi condenado à morte. E a condenação dele veio com dois motivos. O primeiro era corromper os jovens, e o segundo era uma coisa sobre introduzir novos deuses na sociedade e tudo mais. Porque o Sócrates, quando ele não tinha ninguém para conversar, ele sempre comentava que ele dava o nome de Daimon, que era alguma coisa que ele conversava, que ele dizia que estava próximo dele, que ele conversava, como se fosse a consciência dele, sabe? Como se ele tivesse dado o nome para a consciência dele, para ele conversar com essa consciência quando ele estivesse sozinho. E esse Daimon foi considerado, de certo modo, ele foi considerado essa introdução desses novos deuses na sociedade. E aí ele, na obra Apologia, por exemplo, o Sócrates ele faz uma defesa, ele se defende na obra Apologia. Se vocês quiserem eu mando para vocês essa obra. O Sócrates ele faz uma defesa dessas acusações de corromper os jovens, de introduzir novos deuses e tudo mais. E aí o Sócrates ele se defende dizendo que o deus Apolo condenou ele para filosofar, o que faz sentido. Que ele estava ali só para cumprir a vontade do deus Apolo. Porque ele não queria cumprir a vontade dos homens. Porque tem uma frase bonita até que ele diz de que calar a filosofia seria calar a voz da própria vida. Então ele estava ali para seguir a vontade do deus Apolo, que condenou ele a filosofar quando disse que ele era o homem mais sábio da cidade de Atenas. E ele não queria cumprir a vontade dos homens. Mas mesmo assim, ele foi condenado à morte, certo? E aí tem até uma cena. O curioso é que o Platão ele foi discípulo do Sócrates, mas nos próprios diálogos do Platão, eu acho que só tem 2 diálogos do Platão que o Platão cita ele mesmo, sabe? Porque os diálogos de Platão são sobre histórias de Sócrates. Ele está contando a história de Sócrates. Sócrates dialogando com as pessoas. Mas só em 2, se eu não me engano, ele cita e ele não está em nenhum. Como assim? No Apologia, inclusive, quando tem, depois de ter essa defesa e tudo mais, perguntam, né, perguntam onde, quando vão se despedir do Sócrates, perguntam pro Sócrates. Ou o Sócrates pergunta, não me responde, onde está Platão? Ele diz, Platão saiu. Tem uma outra obra que eu não me lembro agora também, que ele fala alguma coisa assim, mas Platão é citado muito rápido, apesar de ter sido, né?
discípulo de Sócrates, ele não aparece nesses diálogos, né? Essas histórias. Porque as histórias, os livros de Platão, eles sempre são histórias de Sócrates. Não é que nem o Aristóteles. O Aristóteles, quando ele vai escrever, ele escreve mais daquela forma que a gente está acostumado, quando a gente lê livros sei lá, de história, de filosofia e tudo mais, explicando a matéria, a disciplina, sabe? O Platão não. O Platão, ele explica a sua filosofia escrevendo os diálogos de Sócrates, que Sócrates tinha com as pessoas. Então, o que Sócrates dizia, Platão escrevia. As histórias que ele ouvia também, dessas pessoas de Sócrates, no geral. Mas aí ainda tem um ponto que as pessoas conseguem arquitetar. O Sócrates era tão querido que arquitetaram um plano para ele fugir, certo? Ele podia ter fugido porque a condenação dele foi tomar a cicuta, que é uma erva que ele tomava e era venenosa, ele ia morrer. E aí ele não quis fugir, ele preferiu, ele diz que mesmo que as leis fossem injustas, porque ele diz que mesmo as leis sendo injustas, ele vai segui-las, sabe? Porque não seria do feitio dele questionar nesse momento, certo? E aí o Sócrates, ele chega à sua morte assim, tomando a cicuta, condenado de introduzir esses novos deuses e tudo mais. E aí o que acontece? Aqui já tem mais, entra, que a gente comentou que talvez iríamos introduzir Platão, vou dar uma rapidinho aqui. Por quê? O Platão, ele foi discípulo do Sócrates, seguidor do Sócrates, certo? Aprendeu muito com Sócrates. E quase todos os livros, se não todos, do Platão são contando histórias do Sócrates. O Platão, ele nasceu também em Atenas, alguns anos depois de Sócrates, provavelmente pelos anos de 428, 427 a.C. E ele foi o criador do que pode ser a primeira instituição de ensino superior do mundo. Ocidental, pelo menos. Eu não tenho informação, comentei se não gosta da divisão, mas do mundo ocidental com certeza. Não sei do mundo oriental. Talvez não. Mas, além disso, na academia de Platão tinha uma curiosidade que para você entrar na academia de Atenas, para você estudar filosofia com Platão e tudo mais, e com os outros professores, você precisava saber, por exemplo, matemática. Por que você precisava saber matemática? Porque Platão acreditava que a capacidade de abstração de pensar nos números era importante para a filosofia. E como é que você vai abstrair e pensar filosoficamente, por exemplo, como é que você vai pensar filosoficamente o conceito de justiça, como Platão faz, o Sócrates faz no livro 1 da República. Se eu te perguntar agora, o que é justiça? Certo? O que você vai responder de cara? Você vai ter que abstrair um conceito. Que justiça... A justiça não é... A justiça não é... Como é que eu vou explicar? A justiça, ela não é um tribunal, a justiça, ela não é uma polícia, a justiça, ela não é uma prisão. A justiça, ela tem um conceito abstrato. Quando, na modernidade agora, por exemplo, tem um filósofo chamado John Rawls, que ele revoluciona o conceito de justiça, porque a justiça ela era tida como igualdade até então. E o Rawls, ele surge com um debate sobre a justiça como equidade. Isso revoluciona o conceito de justiça. Se pensar que ninguém tinha pensado nisso antes, abstraiu um conceito de justiça para chegar até o tratamento de justiça como equidade. Entende? Então por isso que era preciso estudar matemática, saber matemática, aritmética, geometria, para você conseguir ser um aluno da Academia de Platão. Certo? A gente vai continuar sobre Platão no próximo vídeo. Eu prometi que eu ia dar uma reduzida no tempo. Certo? E eu vou passar um trabalho para vocês, para quem quiser fazer, como sempre opcional. Deixa aqui em vídeo. Se você não tem meu e-mail, se você não é de nenhum dos pré-vestibulares, não tem contato, não quer entrar no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição. Aqui na descrição também vai estar o meu e-mail. Você pega o meu e-mail, se você quiser fazer esse trabalho, me mandar até o feedback do trabalho também.
Me manda o seu trabalho por esse e-mail que eu te respondo, independente de você ser do meu aluno físico ou não. Físico que eu digo é dos lugares que eu dou aula. Mas, em suma, eu quero que vocês façam um trabalho principal aqui que vai ser uma resenha. O que é uma resenha? Como vocês estão visando para vestibular, vocês vão fazer muito isso na faculdade, resenha. A resenha, ela se difere do resumo, porque a resenha é como se você estivesse dando uma opinião sobre alguma coisa, sobre um filme, sobre um texto. E no final, inclusive, você pode dizer se você recomenda ou não, entende? Então a resenha, ao invés de você estar pegando só os pontos, os aspectos do texto, e você tá escrevendo sobre isso, na resenha você vai estar dando a sua opinião, inclusive podendo criticar, elogiar, podendo fazer o que você quiser, mas sempre relacionando com alguma coisa. E aqui eu quero que vocês escolham um dos filmes que eu vou listar, eu vou deixar aqui na descrição também, e eu quero que vocês relacionem esses filmes com o Mito da Caverna de Platão. Ah, mas professor, você não passou o Mito da Caverna pra gente. Calma. Tranquilo. Qualquer Google que você dá, qualquer lugar que você procura, rapidamente você acha explicações básicas sobre o Mito da Caverna. Eu quero explicações básicas. E aí eu quero que vocês vejam esse filme e me expliquem, deem sua opinião sobre o filme, relacionando aonde vocês encontraram que a teoria do Mito da Caverna encontra esse filme que você está vendo, certo? Os filmes que eu tô listando são Matrix, certo? Divergente, Doador de Memórias, Show de Truman, A Vila, O Labirinto do Fauno, Ilha do Medo e O Quarto de Jack. Todos eles vão estar aqui na descrição, clica aqui em mostrar mais que você vai achar a lista dos filmes. Se você tiver uma ideia de um outro filme, me manda lá no grupo, manda no meu e-mail, eu vou dar uma olhada e te digo se você pode fazer ou não. Eu lembrei disso aqui de cabeça e coloquei para vocês fazerem, mas fica livre para vocês também estarem pensando outros filmes que vocês me enviem e eu avalio. Mas junto a isso, como eu disse que eu sempre estar pedindo um trabalho, uma redação, eu quero que vocês façam uma redação daquele mesmo molde, dissertativa argumentativa, tem aquelas 30 linhazinhas, molde do Enem, vamos lá, presta atenção. Eu quero que vocês façam uma redação escrevendo o que é justiça. Exatamente igual ao livro 1 do Platão. A gente vai estudar ele na próxima aula, quando a gente entrar mais na filosofia de Platão. A próxima aula vai ser só sobre Platão, a gente vai trabalhar o livro 1 do que é justiça, como aí vocês vão ter uma ideia de como que Platão dialoga, como que Platão fala sobre, etc. A gente vai debater o Mito da Caverna, a gente vai debater como que Platão escrevia, talvez eu traga o Banquete, que é um livro lindo para vocês, certo? Então, eu quero que vocês façam esses dois trabalhos. O primeiro, fazer uma resenha, não é uma redação, uma resenha onde você pode dar sua opinião pessoal, onde você pode dizer se você recomenda ou não. Mas eu quero uma resenha relacionando os filmes que eu listei, Matrix, Divergente, Doador de Memórias, Show de Truman, A Vila, Labirinto do Fauno, Ilha do Medo e Quarto de Jack. Certo? Relacionando esse filme com o Mito da Caverna. E o segundo trabalho, o trabalho de número 2, eu quero que você faça uma redação dissertativa argumentativa nos moldes do Enem, que você pegue lá o tema o que é justiça e você faça uma redação. Ah, professor, mas ficou muito vago. Bom, você pode escolher limitar o seu tema. Se eu estou perguntando o que é justiça e você quer falar sobre justiça no Brasil, você pode, só você dar um título sobre isso e você discorrer sobre a justiça no Brasil. Se você quer falar sobre um conceito de justiça, uma coisa mais abstrata, você pode. Você pode falar sobre o que é justiça propriamente dito, filosoficamente falando, trabalhando um conceito. Entende? Fica a critério de vocês. Mas o que eu quero é dentro dos moldes do Enem. Certo? Tudo isso, mais uma vez, vai estar no arquivo. Vou mandar para vocês. Vai estar tudo certinho. Vocês já me conhecem. Quem quiser entrar no grupo, não esquece que o link está aqui. E é isso. Beijão. Até a próxima aula. Tchau, gente.